Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odonto Lucrativa, 6º episódio. Esse é muito especial, é o último do ano de 2022, início do projeto. Graças a Deus, um projeto de muito sucesso, onde a gente conseguiu trazer convidados muito relevantes. Hoje tem algumas coisas especiais, eu estou apresentando só, mas não é porque Micaele não está comigo, já já vocês vão descobrir. Mas eu estou apresentando só porque hoje o tema é mulheres de sucesso. É um tema que eu queria abordar há bastante tempo, trazer mulheres de sucesso para compartilhar histórias de sucesso e servir de incentivo para outras mulheres. Por isso está muito especial eu aqui, rodeado de mulheres de sucesso. Então roda a vinheta. Como eu disse, o tema de hoje é mulheres de sucesso e eu ia colocar mulheres de sucesso na odontologia. Só que tem uma peculiaridade. Hoje a gente tem a primeira convidada que não é da odontologia, mas é uma mulher de muito sucesso que eu vejo que incentiva outras mulheres a adquirirem sucesso, tem treinamentos nesse sentido, cursos nesse sentido. E esse ano foi muito especial para ela, de muito sucesso. Ela ganhou o prêmio mais importante aí da estética no Brasil. Ela foi considerada a influenciadora mais importante da estética no ano de 2022. Ela é referência nacional em harmonização corporal. Seja muito bem-vinda, doutora Raíssa Ribeiro. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, abrindo precedentes para outros não dentistas estarem aqui também. Então é uma honra minha. Show! Continuando com mulheres de sucesso, a gente está trazendo aqui, eu sempre quis trazer ela, fiquei pensando em como encaixar, porque eu quero que seja Porque o objetivo do podcast é trazer conhecimento, incentivar, trazer histórias de sucesso para incentivar que outras dentistas sigam o mesmo caminho. E eu escuto muito dentista falando que queria ser odontopediatra, e a primeira pergunta nas palestras, nos cursos que eu dei é: dá dinheiro? Será que dá para ser bem-sucedido alinhando algo que eu acho que eu gosto com resultado financeiro? E eu lembro muito bem que a primeira vez que eu perguntei para ela: doutora, e dá para ser bem-sucedido na odontopediatria? Ela disse: como dá? E hoje eu acompanho, ela é minha amiga, o consultório fica na mesma localização do instituto e ela colocou um consultório lindo para criança. Também hoje nessa área, tô falando muito sobre ela, mas para preparar mesmo. Nessa área tem muita questão de influência, se tornar influência para depois se tornar destaque como dentista, e no caso dela foi o contrário. A gente sabe da jornada dela e que ela adquiriu justamente como dentista, referência na área, e agora ganhando destaque nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, dentista odontopediatra, doutora Monice Alves. Ai, Renato, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo nesse momento, meninas. Com certeza a odontopediatria hoje é um caminho que eu não seguiria outro. Estou muito feliz de poder falar sobre criança, odontopediatria, empreendedorismo. Acho que está bem alinhado com tudo que eu gosto de conversar e vai ser muito legal o dia de hoje. Show! Muito feliz em receber vocês. Aí tem uma convidada especial, super especial, por isso que eu estou apresentando só. Mulheres de sucesso na odontologia. E aí, como é que vai ficar Micaele? Micaele de muito sucesso também na odontologia, tem uma história linda, que eu quero, ela já compartilha, mas hoje é especial, vou puxar mais da história dela. Ela começou na odontologia, numa clínica popular, depois se tornou empresária da área de clínica popular, e esse ano decidiu migrar, fazer a transição para o Instituto Micaele Cavalcante, atendendo um público alto padrão, com procedimentos alto padrão, mudando totalmente, subindo a régua. Isso foi um enorme desafio e ela vai compartilhar. Mulher de muito sucesso também, eu sou babão mesmo. Doutora, seja muito bem-vindo, doutora Micaele Cavalcante. Obrigada. Estou muito feliz hoje de ser convidada e poder compartilhar com a minha história, incentivar outras pessoas, né? E dizer que é possível, sim, ter sucesso na odontologia e que minha história sirva de exemplo, de inspiração para muitas outras. Que legal, né? Foi um desafio danado. Além disso, eu trouxe ela aqui para o podcast.
Na verdade, nós não somos muito de falar. É. Isso é um desafio para os dois, mas quis trazer ela sair da zona de conforto. Tanto a doutora Micaele quanto a doutora Moniz, que são dentistas de verdade, né? São dentistas da prática. E aí, a partir da prática, do trabalho delas, elas ganharam relevância nas redes sociais, etc. Mas foi através que isso hoje é um pouco mais difícil, né? Hoje está o caminho inverso. E isso traz muito conhecimento, são histórias de sucesso para compartilhar com quem quer ser dentista de verdade, que não é negativo ser influencer, pelo contrário, hoje você tem que juntar as duas coisas, é super positivo, mas muitas vezes a pessoa não é uma dentista de sucesso, é uma influência de sucesso na odontologia, e as duas são da prática. E doutora Raíssa, eu vou começar por ela. O primeiro link é que ela é paciente, tanto da doutora Moniz como Melicinha, né? Melicinha, princesa Melicinha, quanto por doutora Micaele Cavalcante, que fez uma gengivoplastia. Tem um sorriso de milhões. Sorriso de milhões. Graças a Micaele. E Melicinha vai ter um sorriso de milhões, graças à doutora Moniz. E eu queria trazer a doutora Raíssa porque ela vai falar da história dela, eu vou começar por isso. Ela é uma mulher de sucesso na área dela e fala para mulheres de sucesso. Inclusive esse ano aí com um prêmio muito relevante, acompanhei, votei lá várias vezes para que ela ganhasse aí a nível Brasil, o prêmio aí mais relevante da área da estética, como influenciadora da área da estética. Então, fala um pouco mais quem é Raíssa Ribeiro, em que você é formada e o que é que você faz hoje, doutora? Meu nome é Raíssa Raquel Ribeiro, né? Eu sou paraibana com muito orgulho e represento o Nordeste a nível nacional e mundial. Eu levo a minha profissão e elevo outras profissionais para que elas adquiram, né, o mesmo empoderamento que hoje eu tenho, a mesma consolidação de carreira, enfim, que se desenvolvam em todas as suas habilidades. Essa é a minha grande bandeira. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, com especialidade em dermatofuncional e sempre amei a docência. Eu vim como muitas mulheres de escola pública, não tive, inclusive tinha uma certa crença limitante na época que eu me formei, que na minha geração existia talvez hoje ainda não, mas na minha geração existia a questão de, para você ser bem-sucedida na vida, só há dois caminhos. Ou você casa com um homem rico, ou você nasce de família rica. E como eu já tinha nascido, não tinha mais essa opção, né? Já era. E também não casei com um homem rico, né? Eu sou bem casada hoje, há quase 20 anos junto com meu esposo. A gente já se conhecia desde a época da graduação. Então, na época eu imaginei, só existe um único caminho para que eu alcance tudo o que eu quero, para que eu seja bem-sucedida e que eu tenha o que eu tenho hoje. E esse único caminho vai ser através do estudo. Então, eu me dediquei muito na graduação, fui direto para o mestrado, eu sempre amei a docência, sempre amei compartilhar conhecimento, sempre amei ensinar. Então, depois da graduação, passei no mestrado de uma das maiores universidades públicas do Brasil, que é o UFRN, um mestrado super concorrido. Na área só existia pouquíssimos mestrados na fisioterapia, e eu entrei na seleção mesmo sem indicação, mesmo sem conhecer ninguém. E aí, mérito, né? Por mérito, exato. Então, isso sim é possível. Eu passo isso muito para as minhas alunas, para as profissionais que acompanham o meu trabalho, que é sim possível. E eu acredito, sabe, Renato, Micaele e doutora Monice, o que me fez chegar ao que eu tenho hoje, alcançar o que eu alcancei hoje, é simplesmente só ter uma opção. Quando a gente só tem uma opção, aquilo tem que dar certo, né? Quando a gente não tem uma outra opção, eu acho que empurra a gente a mergulhar de cabeça, a não ter volta. E é bem isso que guiou a minha história. Show, muito legal. Que sirva de incentivo, assim, porque eu sempre falo de uma característica comum aos bem-sucedidos é não desistir. É insistir, insistir, insistir. Aquela pessoa que acha que vai começar um projeto e vai dar certo de imediato, ela se frustra rapidamente e desiste, não segue. E é justamente aí que está o diferencial, é você não desistir, está disposto, só tem uma opção, sim, vou insistir até dar certo. Então, parabéns pela história, muito legal. E assim, numa área que também, como a odontologia, é muito subestimada, né?
Hoje em dia, como eu fiz um post esses dias, quem não segue vai lá, DR Renato Cavalcante, e vê, de uma conversa entre os clones, um empreendedor, a sua consciência empreendedora falando com um dentista que está pensando em desistir da odontologia para fazer medicina. Tenho certeza que isso também acontece muito na fisioterapia. Sim, com certeza. E aí, uma das pessoas veio lá, comentou, um estudante de medicina, pode até ficar sabendo aí, ele comentou lá como se todas as outras profissões não fossem legais, que só a medicina daria dinheiro. E logo em seguida alguém comentou, não, mas a medicina não está dando tanto dinheiro quanto antigamente. Hoje tem que dar plantão e o pessoal não está ganhando muito, e ele disse, é verdade, mas se você for para o norte do país, ainda dá muito dinheiro. E a questão que é essa crença limitante que você falou, é que as pessoas não pensam, não têm alternativa na cabeça de empreender. Sim. E de ver o que é a alternativa. Você não precisa ser funcionário de ninguém. Você não precisa estar à mercê das oportunidades do mercado. Você pode criar algo, você pode empreender e aí encontrar o sucesso empreendendo. Acredito que na fisioterapia também tem esse desafio, como na odontologia, de ser subestimada. E aí pessoas como você, mulheres como você, mudam a visão, né? Como é que é esse desafio de mostrar, muitas vezes para mulheres ou para pessoas, que na fisioterapia você também pode alcançar sucesso? Perfeito. Primeiro, eu acho que é um grande desafio tirar essa venda dos olhos, né? Nós somos profissionais da saúde como um todo, nós somos formados dentro da graduação para o serviço público. Então, não existe muita visão empreendedora. Então, quando eu entrei dentro do mercado do empreendedorismo, aliás, um pouquinho antes, voltando um pouquinho, quando eu estava no mestrado, eu achava, por minha mãe ser funcionária pública até hoje, eu achava que a melhor coisa do mundo era ser professora universitária. Eu desejava ter uma vaga numa universidade federal para ser professora. E desejava concurso público. Nesse meio tempo, eu passei para 2 concursos públicos aqui no estado da Paraíba, foram meus 2 primeiros empregos, e entrei com uma vaga de professora substituta na Universidade Federal da Paraíba. Então, foi assim que eu iniciei a minha carreira. Mas, assim, foi um ano que eu já percebi que aquilo não era para mim. Aquilo me limitava, me colocava dentro de uma caixinha, mesmo estando dentro de locais que muitos profissionais desejavam, só podia ganhar até aquilo, e aquilo não me contentava. Eu sou aquela pessoa que, se eu posso ganhar 2 vezes mais, eu vou atrás de ganhar 2 vezes mais. Se eu posso ganhar 3 vezes mais, eu vou atrás de ganhar 3 vezes mais. E aquilo me limitava. Apesar de ter férias, apesar de ter 13º garantido, apesar de ter todas as conveniências do serviço público, aquilo não me deixava feliz. Ter a estabilidade, ter licença maternidade garantida, né? Que o empreendedorismo nem sempre permite isso, né? Quase nunca permite, inclusive. Aquilo não me deixava feliz. Então, eu queimei uma ponte muito grande, foi pedir exoneração. Não terminei meu contrato na Universidade Federal, porque na época a minha clínica estava crescendo muito, eu já tinha aberto o negócio, e ela estava crescendo, e aquelas horas que eu estava ali, por mais que fossem poucas na minha semana, me deixavam de estar no meu projeto, que era onde eu podia ganhar 2, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais. Então, eu queimei todas as pontes. Eu pedi exoneração dos 3 cargos públicos e fui, enfim, empreender. Mas eu me deparei com algo que eu acho que é um grande problema para quem está iniciando no empreendedorismo, é não ter base nenhuma. Na universidade, a gente não aprende isso. Então, eu tive que adquirir novas habilidades, tive que aprender, né? Habilidades de gestão, de gestão de tempo, de financeiro, de vendas. A gente não aprende a vender. Acaba até achando que vender é errado, né? É ruim, tem vergonha de vender, exato. Então, eu acredito que a minha jornada dentro de me descobrir enquanto empreendedora teve os mesmos desafios que a jornada do dentista, né? Empreendedor. De não ter saído com nenhuma base da universidade. E agora, você tem um negócio e não sabe gerir esse negócio. Então, ou você diminui o seu sonho, ou você aumenta as suas habilidades. Eu tive que aumentar as habilidades. Show. Cara, foi uma aula. A gente pode encerrar o podcast por aqui. Maravilhoso. Já ganhamos a noite. Então, assim, eu falei, né, trazendo mulheres de sucesso para acrescentar tudo que ela falou aqui. A gente passa para a odontologia com a mesma visão. É empreender mesmo. Você não precisa ficar limitado ao que o mercado te oferece. Você pode criar e ter a coragem de empreender. Não é fácil, tem todas as dificuldades de não ter essa licença maternidade, de não ter
oportunidade. Isso para as mulheres, é por isso que eu frisei e eu percebi que a doutora Micaela e a doutora Muniz fizeram, porque isso é muito forte. Raíssa falou aí, tecnicamente, e a gente vive realmente isso na prática, dia a dia aí, na pele, né? Essa construção. Quando eu saí de clínica popular, que fui para o instituto, eu senti bastante, até ontem a gente compartilhou um pouquinho na live. Porque a gente tem que realmente desenvolver habilidades. A gente não pode ficar jamais no quadradinho ali na zona de conforto. A gente tem que ir atrás todo dia do paciente, né? Desenvolver habilidades para tirar fotografias bonitas para a gente publicar dos casos da gente. Desenvolver novas habilidades ali do trato do paciente, que hoje a doutora Moniz sabe que a gente precisa ter um trato diferente, né? Um tempo maior. Então, você realmente deu uma aula dele. Foi. E assim, ela deixou um concurso público, na verdade deixou uma carreira ali, porque concurso público também é uma carreira de dedicação e ela tinha iniciado nessa carreira e sido muito bem sucedida, porque chegar a professora substituta numa universidade federal é muito difícil. Ela alcançou isso e teve a coragem de largar para empreender. E assim, fisioterapeuta, mulher, esse ano que eu conheço, ela é minha amiga. Eu não sei se foi tudo esse ano, mas viajou para Dubai, foi para Europa, na França, Orlando. Então, assim, isso foi fisioterapeuta, mulher, e foi através do empreendedorismo. Isso serve de incentivo para todo mundo que está assistindo aí. Se ela tivesse ficado naquela carreira, talvez até tivesse alcançado de uma maneira assim mais demorada certos sonhos. Mas isso tudo foi um pequeno tempo por conta da possibilidade do empreendedorismo que trouxe isso. Então, parabéns, doutora Raíssa. E Micaele passou uma situação parecida. Assim que ela fez faculdade na UEPB, e ela querendo adiantar, ela fez alguns concursos públicos, passou em alguns concursos, dentre eles foi primeiro lugar num concurso numa cidade próxima a Campina Grande, foi nomeada para esse concurso e ao mesmo tempo que estava trabalhando numa clínica popular, ela passou no concurso, estava trabalhando numa clínica popular e optou por abrir mão do concurso público e trabalhar na clínica popular. Como foi isso, doutora, também, né? Essa transição aí de... Como é que é esse conflito mental de abrir mão de um concurso público que todo mundo luta para alcançar, para trabalhar, para empreender, para seguir esse caminho do empreendedorismo? Na verdade, eu acho que eu tive 2 marcos. Foi quando eu abri mão do concurso público para decidir trabalhar na clínica popular, para desenvolver habilidades de venda, de fazer ali meu pezinho de meia inicial, e eu ganhava muito bem em clínica popular. O Renato sempre comenta, mas eu chegava a faturar 10, 12 mil reais por mês, sem despesa nenhuma. Então, isso para mim era muito bom. Desenvolvi muitas habilidades, tanto técnicas, né, de procedimento ali, que você atende ali 6 pacientes, 7 pacientes numa tarde, então você escuta muitas histórias, você aprende ali muito, né, com cada caso diferente. História que o paciente sente, que um paciente sente não é a mesma coisa que o outro vai sentir necessariamente. Então, teve esse passo aí que eu dei, muito importante, de abrir mão do concurso, porque eu sabia o que eu queria. Eu queria fazer meu pé de meia para montar as nossas empresas, né? Que a gente sempre pensou em ter clínicas. E também outro marco para mim foi quando eu abri mão da clínica popular, daquele dinheiro certo ali, de carteira assinada, férias, tudo, eu tinha tudo isso, para abrir o instituto, mas porque eu sabia o que eu queria. Já estava cansada, queria mais horas com os meus filhos, aproveitar mais. E queria também um tratamento de qualidade para os meus pacientes. E eu sabia que eu poderia mais, tanto utilizando materiais melhores, meus resultados iam ficar melhores, quanto técnicas também. Então, tiveram esses 2 marcos e quando eu abri o instituto, assim, foi bem desafiador. Renato, ele é muito, muito exigente. Foi começar do zero. Comecei do zero, como me portar em rede social, me lançando. Assim, o trato com o paciente eu já tinha bem fixo na minha cabeça. Eu já sabia como tratar um paciente bem, sabia que eu tinha que ter um atendimento bom antes, durante e depois. Sabia que o depois era muito importante. Mas, assim, desenvolver essas habilidades de gestão também, que passaram a ficar comigo, é diferente de quando eu estou trabalhando na clínica de outra pessoa, que eu chego lá, atendo, presto um bom serviço e vou para casa. Lá no instituto... Leva o trabalho para casa, né? Exatamente. Lá no instituto, eu preciso entender de gestão, eu preciso treinar a minha funcionária para ela também desempenhar um bom papel. Então, mas tem sido muito
enriquecedor. Graças a Deus que ela largou o concurso público, foi empreender na odontologia e eu também, junto com ela, descobri esse poder da odontologia, o quanto a odontologia é lucrativa e só foi por conta dessa decisão, essa coragem de largar o concurso público e empreender. Agora, como ela disse, como a doutora Raíssa também falou, não é fácil. Não ache que vai ser fácil o caminho. Ele traz muito retorno, mas você tem que o tempo todo estar se qualificando, buscar coragem, não desistir, enfrentar os desafios. No dia a dia, como ela disse, não basta ser dentista, não basta ser dentista. Você precisa ser empreendedora, você precisa ter um pouco de noção de gestão, você precisa entender de vendas, principalmente entender de marketing, tudo que envolve o marketing, posicionamento, branding, autoridade, e isso não é fácil. E esse é o grande diferencial do empreendedorismo. Não basta você ser bom dentista. Pelo contrário, o mercado está cheio de boas dentistas que não conseguem mostrar para os outros, para os pacientes, o quanto é que são boas dentistas. E muitas vezes a gente até critica alguns dentistas que não são tão bons, mas são bons em mostrar o pouco que fazem, que sabem, e aí ganhar uma notoriedade no mercado, e fica outros dentistas criticando, rapaz, mas esse procedimento não está tão bem feito. Mas ele aprendeu a divulgar o pouco que sabe e ganhou notoriedade com isso. Então, o ideal é você buscar qualificação técnica, para mim é a obrigação, mas sem dúvida nenhuma, se você quer ser bem sucedido, você tem que buscar conhecimento nas áreas que vão te alavancar para mostrar para a maior quantidade de pessoas. Doutora Monice, queria saber como é que foi o teu início na odontologia. E antes dela ir, né, tá faltando alguma coisa nessa mesa. Também tô sentindo falta. Tá se... o mais especial. Já é a cara do podcast. Quando eu venho, não vai ter. Mulheres, mas mulheres, né, a bebida costuma ser a bebida preferida das mulheres. Esse é especial porque final de ano, né? A gente já aproveita para comemorar, né, o ano de 2022, tudo que envolveu, todos os projetos, graças a Deus para todo mundo aqui, né? Eu sei das histórias que a gente vai compartilhar aqui, mas a gente tem um ano de extremo sucesso e vamos comemorar com o nosso champanhe. Acho que é o som mais desejado. É um som bonito. Então, doutora Monice, compartilha aí como é que foi o teu início na odontologia. Tá. Meu início na odontologia começou com um palestrante do meu curso me abrindo as portas. Eu lembro, assim, claramente, quando tinha as palestras, né, dentro da faculdade, sempre a área de cirurgia, a área de harmonização, implantes, estéticas, chamava muito a atenção dos alunos e até hoje acredito que é muito assim. E eram vários simpósios com vários palestrantes e sempre tinha a parte que vinha palestrante falando de gestão, de empreendedorismo, de marketing. Eu sempre estava lá, eu sempre gostei muito dessa parte. E eu lembro quando eu me formei, esse dentista, Dr. André, que na época eu nem sabia que ele tinha várias clínicas, ele perguntou em qual bairro eu queria trabalhar. Então foi muito bom, porque ele me abriu as portas na odontologia. Quando eu me formei também, os meus colegas que eram monitores, né, da faculdade estavam saindo de algumas clínicas e queriam indicação para alguém para colocar. Então, também me indicaram. Então, eu nunca precisei fazer um currículo, eu nunca vi a odontologia também como emprego. Lembro quando eu me formei, eu pensei muito em fazer residência, que também tem aqui em João Pessoa e tudo mais. Eu lembro que eu comecei a estudar, baixei os editais e comecei a pensar nessa hipótese de residência ou ir para o mercado de trabalho de forma autônoma, né? E aí, desde a faculdade, eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha um blog, assim, que eu falava, blog mesmo, assim, um site, canal em YouTube. Super engajada, sempre gostei. Tempo? Em que ano? Fazem 5 anos. Nossa, Mas 5 anos que eu me formei, mas durante o meu curso, eu acredito que no segundo período, eu já tinha o meu blog, meu canal no YouTube, abri Instagram.
Durante a graduação, não sabia nem o que era Instagram. Então foi super legal, porque eu lembro que eu, enfim, aproveitei bastante a minha graduação. E aí, quando eu me formei, né, voltando, quando eu me formei, eu fui para uma clínica popular, lá no Valentina. Eu lembro que eu pegava 2 ônibus para ir para lá, ficava tonta dentro. E eu aprendi muito lá, sou muito grata às meninas que trabalhei. E também trabalhei em um consultório que atendia só criança, né? A odontopediatra que estava lá tinha saído. E aí falaram, eu sei que você, desde a faculdade, né, você gosta muito de criança, lá é só criança, dá certo pra você? Eu disse, dá super certo. Então, foi aí que eu fui, acho que não vou ter como fugir daí da odontopediatria, que era uma área que eu gostei muito, né? Sempre fiz monitoria nessa parte de odontopediatria, passava em primeiro lugar em todas as que eu prestei em monitoria. E as minhas professoras me ensinavam muito, e aí meu caminho foi mais assim, passei um ano nessa clínica popular, veio a pandemia, e aí as coisas foram fechando. Assim, não quebrou, mas deu uma pausa, né? E aí nesses 2 meses assim, de pandemia, eu lembro que eu refleti muito assim, onde é que eu tô, onde é que eu quero chegar. E aí eu disse, não, eu vou mudar o meu percurso da odontologia. E aí foi quando uma colega minha abriu o consultório, os pais puderam investir, né? O que é muito, assim, é muito bom. Quem tem uma família que, principalmente na odonto, que realmente os materiais são muito caros. E ela tinha aberto um consultório lindo, assim, e aí ela, tu não quer ir lá não, tirar umas fotos e tal? Eu disse, eu vou, então. Aí arrumei todinho, ainda lembro, arrumei todinha. Aí fiquei lá fazendo pose no consultório e comecei a publicar. E aí o meu Instagram, que eu tinha desde a faculdade, tinha muitos dentistas. E aí eu também tive que fazer essa transição, né? Eu não queria mais muitos dentistas, eu queria paciente. E aí eu tomei uma decisão que para mim na época foi bem marcante, que foi desativar meu Instagram pessoal. E aí eu segui todo mundo pelo perfil que agora, né, tinha virado profissional, porque eram aquelas pessoas que provavelmente iam virar meus clientes. E aí eu lembro que eu ia planejando cada passo, assim, eu disse, não, então eu vou. Aí eu não tinha muitos pacientes, né, logo quando eu fiz essa transição, mas eu me dediquei assim, aí eu alugava 2 turnos na semana, por exemplo, uma quinta e uma terça. Aí eu ia com um papelzinho, com o roteiro, o script da minha semana. Aí, segunda-feira, aí eu levava brinco diferente, jaleco diferente, batom diferente. Tudo planejado para que eu postasse todos os dias e as pessoas pensassem que eram dias totalmente diferentes. Estratégia. Eu ia planejada mesmo. Segunda-feira vamos fazer isso. Aí eu lembro que eu, por exemplo, postava de meio-dia, aí meu celular despertava no outro dia de meio-dia, porque quando ia sumir os stories. Aí eu dizia, eita, vai sumir. Aí eu postava. Eu lembro que eu evitava falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sabia que horas eu ia postar. E aí eu pum. Um dia era dica, um dia era falando algo, outro dia era postando os meus poucos pacientes da semana, né? E aí eu fui focando o meu conteúdo sempre em passar informação. Uma informação segura para os pais, onde eles pudessem acreditar, confiar. E aí que foi que eu fui crescendo, né? Primeiro, a grande ferramenta, com certeza, foi a rede social, assim como Raíssa, né? Sim. O Instagram, ele abre portas muito grandes. E aí hoje, graças a Deus, eu não sou tão dependente do Instagram. Eu lembro que eu fiz um teste, eu disse, esse mês eu não vou postar, esse mês eu não vou postar nada. Tava muito cansada, eu editava todas as fotos do meu paciente que eu vi que eu ia postar. Eu tirava foto com todos, pegava o Instagram de todos, postava foto com todos e antes de postar nos stories, antes de postar, eu editava um por um, pensando em tudo. Aí disse, esse mês eu não vou fazer isso, eu vou ver como é que vai ser. Porque quando eu comecei, era assim, se eu não postasse essa semana inteira, quando era a próxima semana, não tinha ninguém. Então, o pessoal falava assim, nossa, Muniz, como você se dedica? Eu disse, não, mas se eu não postar essa semana, na outra não tem. Exatamente. Então, era assim, eu tinha que fazer, não era muito... E eu gostava, né? Sempre gostei, desde a faculdade. A odontologia, ela realmente é um caminho de sucesso. Só que a gente sempre comenta aqui no podcast que você precisa saber, para todas as áreas, onde você quer chegar. Eu quero chegar ali. Então, qual o caminho que eu tenho que percorrer? Eu tenho que saber exatamente o caminho. E uma coisa massa, assim, do curso de Renato é que
Até comentei ontem na live. Ele explica, se você quer abrir um consultório popular com uma empresa, não para você atender. Ele vai te mostrar o caminho. Se você quer um consultório particular, como a gente, o que é que eu tenho com um ticket mais alto? O que é que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas que eu tenho que utilizar para eu aparecer para essas pessoas? E ele mostra tudo, porque a gente precisa entender. A gente precisa saber que a gente precisa estar se mostrando para pessoas novas o tempo todo. Né? Por isso que você usa essa estratégia de publicar a foto do seu paciente no Instagram. Eu também utilizo isso lá no consultório, apesar de que para mim é mais difícil. Porque paciente infantil é mais fácil ali de você tirar foto, paciente adulto tem mais aquele receio, né? Restrição. Mas assim, tudo são ferramentas que a gente precisa saber e entender para a gente ter sucesso. E pai, mãe, né, assim, eles são bem engajados, assim. Eles têm grupos, né? Então, assim, se uma coisa deu certo, se uma loja de roupa é boa, se tem promoção, vai. Se acha... Todas as amiguinhas de Melissa vão para a doutora Moniz. Então, eu lembro que eu imaginei isso. Eu vou começar... Aí eu atendi no consultório da minha amiga, né? E aí, meus materiais eram da outra clínica. Então, eu tive o pouco que eu ganhava... Era tudo para material odontológico e tudo me dedicando para comprar sempre do melhor, assim, porque eu dizia, não vou pensar em lucrar agora, eu tenho que me manter aqui e oferecer o melhor. Eu lembro que quando eu trabalhava em clínica popular, eu encaminhava paciente para a doutora Monice sem nem conhecer, não conhecia ela no tempo. Mas eu sabia, pessoalmente, mas eu sabia da reputação do trabalho dela. Então, eu encaminhava lá. Porque eu sempre tive isso, principalmente com criança, eu sou mãe, de pegar o paciente e fazer o melhor que eu posso por ele. Muitas vezes eu não conseguia ter aquela abordagem que o odontopediatra tem. E eu via que um pai ali poderia fazer esse procedimento da forma melhor e eu sempre encaminhava para a doutora Monice. Aí depois eu tive o prazer de conhecer ela. Assim, eu conheço todo mundo que está aqui, né? Eu conheço, né? São minhas amigas, mas eu não conhecia determinadas questões técnicas pessoais, o que a doutora Monice está compartilhando aqui. Mas eu tinha certeza que, assim, sucesso nenhum é decorrente de sorte. É tudo técnica. Ela compartilhou aqui várias técnicas que ela usava, que juntando deu o resultado que hoje ela tem muitos pacientes, a agenda lotada, a gente compartilhando ali o dia que ela poderia ter espaço para vir aqui podcast. Ela abriu a agenda e tinha pacientes todos os dias, mas não é à toa. Você vê que ela tinha uma programação de postagens, ela utilizou técnica, ela utiliza uma técnica que eu acho legal que ela compartilhou. E quem estiver assistindo o podcast, fica atento, porque pega a dica. Pega a dica, que é uma super dica. A gente hoje pensa em contratar influencers. E sabe o quanto é que é difícil, às vezes, pagar um influencer, fazer uma parceria. Mas, na verdade, todos nós, de alguma forma, somos influencers. Se você tem 500 seguidores, 600 seguidores, você influencia, de alguma forma, 500 pessoas, 600 pessoas. E se você, dentista, atende alguém e marca essa pessoa, e essa pessoa reposta, falando bem do teu trabalho, ela está indicando você para 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E isso de forma gratuita. Isso é um gatilho mental, chama de prova social. Isso também é uma forma de divulgação muito eficaz e barata, de graça. Então, isso é uma técnica que eu já tinha observado que ela utiliza sempre. Já tinha compartilhado com o Micaele. E parabéns, né? Porque isso é uma super técnica, a dinâmica. Se a gente observar, a pandemia foi agora. E ela está relatando que começou esse projeto aí de migrar para o consultório durante a pandemia e já construiu o próprio consultório, tá lindo. Obrigada. Muito bem localizado. Ela é uma dentista referência mesmo na odontopediatria e que é uma área que muita gente, como eu disse, quer se tornar odontopediatra, mas questiona, será que vai dar dinheiro? Será que eu vou conseguir ser bem-sucedida trabalhando na odontologia como odontopediatra? E aí, doutora, dá para ser bem-sucedido trabalhando como odontopediatra? Com certeza, né? Acho que em qualquer especialidade da odonto, da fisioterapia, da medicina, da educação física, enfim, de toda a área, dá para você ser bem-sucedido se você, como Raíssa falou, né, se dedicar para aquilo. Então, eu lembro como eu desvinculei de todos os meus vínculos e eu disse, nossa, agora depende tudo de mim.
Então, se tiver paciente, dependeu de mim. Se ele ficou feliz, dependeu de mim. Tudo isso, sabe, Renato? E eu sou muito feliz de ser odontopediatra e ser odontopediatra que atende exclusivamente crianças. Infelizmente, não é todo dentista que se identifica com a odontopediatria, que vira odontopediatra, que também tem essa coragem. Eu lembro quando eu decidi, eu disse, a partir de hoje eu não atendo nenhum adulto. E até hoje muitos pais me perguntam e eu sempre indico a doutora Micaele, né? Você fala, ó, será que você não tem como me atender? Será que atende essa criança grande? Eu disse, não, mas tem uma dentista aqui, que ela é muito boa e tudo mais. E quando acho que um passo para você se diferenciar também é você ir abrindo mão. Então, eu abri mão de atender adulto, eu abri mão de fazer clareamento em final de ano. Todo mundo falava, nossa, mas atender adulto é mais rápido, atender mais... Outra coisa também que você tem que fazer é cobrar consulta, por exemplo. Eu sempre cobrei consulta, eram valores diferentes, mas eu sempre cobrei consulta, principalmente com criança, né? Eu preciso de tempo, eu não tenho... Desde que eu comecei, todas as minhas consultas eram 1 hora. Eu nunca fiquei menos tempo com o paciente, sabe? E eu lembro que desde a faculdade eu escutava isso. Inclusive, eu tinha receio, assim, de dizer, eu gosto tanto de odontopediatria, mas eu gostava muito de canal. Amava a área de endodontia. Inclusive, o meu TCC foi na área de endodontia, né? E o pessoal falava, mas se você fizer eu lembro, se você fizer 1 canal por semana... Você nem precisa atender mais. Se você fizer odontopediatria, você vai ter que atender a semana todinha. E acho que até isso, dentro da graduação, ainda hoje é muito forte. Qual era mais bem-sucedida? Prótese. Qual era menos bem-sucedida? Odontopediatria. E como o estudante acaba que escuta e vê os seus professores como referencial, né? Eles... segue aquilo sem muitas vezes questionar, né? Isso. E como você falou, né? Na faculdade não tem gestão, não tem empreendedorismo, não tem marketing. Eu lembro como eu gravava, né? Falava muito com estudante no meu perfil estudante. Eu lembro que a minha primeira especialização, ia ser uma especialização que abri no NEAL, que hoje fechou, né? Que era empreendedorismo, gestão e marketing. A minha primeira especialização... infelizmente, a turma não fechou, mas eu lembro que eu já tinha decidido, já estava inscrita, convidada, viu? Super chique. E acabou que nem fechou a turma. Mas para quem está querendo fazer odontopediatria, eu acho que o primeiro passo é você escolher uma especialização, uma faculdade que você vai fazer o seu curso, que lhe dê uma bagagem muito boa. Aproveite bastante, forme o seu perfil dentro da própria faculdade. Isso é muito importante também, né? Eu lembro que eu tive professores que levaram seus filhos. Tem professores meus que levam os seus filhos para mim. E sempre é uma surpresa muito boa, porque eles me conheceram desde que eu estava ali no comecinho, né? É muito especial para mim, assim. Outra dica super importante é a consulta, né? Você se valorizar. E se você busca esse caminho de odontopediatria, você tentar o máximo, né, se dedicar à sua consulta odontológica. Então, você pensar em como você pode proporcionar um ambiente melhor para o paciente, como ele pode se sentir mais confortável, você treinar as pessoas, né, que estão ali com você, desde o agendamento que você estava falando, né, amiga? Eu sou paciente, né, doutora Micaele. Eu cheguei lá, super bem recebida na clínica dela. Eu acho que quem mais pode falar disso sou eu, porque eu sou paciente das duas. E aí eu chego na clínica de doutora Micaele e faço stories ensinando as minhas alunas sobre a experiência do cliente. Sim. Como eles podem utilizar aquele modelo, mesmo sendo da odontologia, para encantar o paciente, para surpreender, para entregar mais do que ele espera. Aí eu cheguei com a Melicinha no consultório da doutora Monice, assim, eu fiquei encantada. Até eu queria me sentar no e fazer alguma coisa também. Porque a Melicinha foi recebida naquele universo lúdico, que é muito importante para a criança, né? De uma forma que eu não esperava, enquanto mãe não esperava. Ela nunca
que associou aquele ambiente a algo doloroso, a algo que fosse desfavorável para ela. E eu já tinha levado Melissa num dentista generalista, né? Que atende de tudo. Então ela ficou mega desconfiada, quase que não sentava na cadeira, não fez nada, só foi entrar no consultório. E aí quando ela entrou no consultório da doutora Monice, ela primeiro não queria sair da recepção, porque era todo um ambiente preparado para ela. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu falo muito para as minhas alunas, é você tratar o paciente como único. Então, aquela plaquinha na recepção, seja bem-vinda, Melissa, aquilo significa que eu me preparei para lhe atender, você é único. Eu estou lhe esperando, esse horário é seu. Por mais que 1 hora depois, aquele nome Melissa seja substituído por outro, mas aquele momento era dela, estava reservado para ela e ela estava disponível para isso. Isso já me chamou a atenção logo de cara. Eu dando um feedback nem isso. E depois ela se sentiu tão à vontade naquele lugar, mas ela só se sentiu à vontade porque aquele lugar foi projetado para ela. Isso. Se a doutora Monice não tivesse o foco, eu falo muito para as minhas alunas que só é possível se destacar se a gente tiver foco, posicionamento e estratégia. A primeira coisa é foco. Então, ela está focada em atender crianças. Se ela tivesse feito um ambiente meio a meio, adulto e criança, talvez não tivesse chamado a atenção dela. Talvez ela não tivesse ido para a escovação, talvez ela não tivesse se distraído com as brincadeiras que tem lá, com o presente no final. Então, isso é que, no final das contas, que diferencia, né? Mas o primeiro é o foco. E aí, só voltando no que a doutora Monice disse um pouquinho, dá para ser bem-sucedida em qualquer área, em qualquer especialidade, desde que tenha isso, foco, posicionamento e estratégia. Independente da especialidade, eu faço uma relação, assim, da odontologia com a minha área, né? Eu atendo profissionais da estética, da fisioterapia, da biomedicina, inclusive algumas alunas dentistas, poucas, mas algumas alunas dentistas. Então, dá para ser bem-sucedido em qualquer especialidade, em qualquer profissão, desde que você fuja um pouquinho do padrão, do que o mercado já faz, do que todo mundo já faz. E, sinceramente, não é tão difícil fugir do padrão, porque a maioria faz mais do mesmo. O que você se diferenciar um pouquinho, você já se destacou, já se descolou da concorrência, porque a maioria reproduz o que todo mundo faz. Mas tem passos bem importantes para dar, como a doutora Monice falou. Ela precisou abrir mão de dizer, eu não vou atender paciente adulto, o meu foco é criança. Hoje lá no consultório, os pacientes chegam, né? Mas você não atende isso aqui, esse tem 10 anos. Não atendo. Doutora Monice, ela tem uma abordagem diferente, ela tem um ambiente preparado diferente. As estratégias dela são diferentes das minhas para atender o paciente. Então, você precisa saber exatamente o que você quer fazer para ter as estratégias corretas. Ter coragem de dizer o não, porque eu acho que o não é que te leva para o sim que você quer. Exatamente. Né? Quando a gente fica no meio termo, esse eu atendo, e fica nesse, você não tem a firmeza de dizer o não, você também não tem o sim que você quer, né? Do público que você quer, do posicionamento que você quer, de onde você quer chegar, né? Isso faz parte para você construir a sua autoridade e ser referência naquilo que você se propôs. Perfeito. Quem faz tudo termina não sendo referência em em nada, né? Eu sei que é difícil, às vezes, abrir mão de um procedimento, de um paciente, ali, principalmente quando a gente tem pouco paciente, mas isso é importantíssimo para saber onde você quer chegar. Até mesmo a consulta que a doutora Monice falou. Você precisa abrir mão de dizer, eu não vou atender sem cobrar pela consulta, porque aí eu estou afirmando que o meu trabalho ele é diferenciado. O tratamento que o paciente vai ter quando chegar na nossa clínica é diferente de um lugar que ele não paga consulta, né? Exatamente. É um papo de comadres, né? Se chegar criança aqui, ela indica pra cá. Se chegar adulto aqui, ela indica pra cá. Se chegar alguém da estética, indica pra mim, por favor. Então, mas é isso mesmo. Eu acompanho aqui, Micaele, eu sei também, funciona assim. No começo do instituto, chegava criança até Melicinha, não sei como é que foi isso, mas acredito que foi Micaele. Foi, eu disse pra Raja. E aí chega, é difícil, é uma paciente, a gente sabe que... Amiga, né? Amiga, mas a gente sabe que para prestar o melhor serviço, para ser realmente referência naquela área, é importante abrir mão e indicar para alguém que vai ter também um serviço diferenciado. E aí teve uma super dica, porque quando você atende criança, para quem quer ser odontopediatra, você também atende o pai, né? Você tem que pressionar o pai e a criança. Muitas Melicinha, eu imagino, por mais que seja super inteligente, não saiba ler ainda. Não. Né? Então, aquele bem-vinda, seja bem-vinda, Melissa, é pro pai, né? E se o pai marcou a mãe naquela situação, então, assim, é a experiência do paciente, e no caso de odontopediatria, tem o paciente e o pai, o familiar do paciente.
Então, parabéns aí, uma super iniciativa e uma super dica para quem quer ser odontopediatra. Eu acho massa que a gente consegue na nossa profissão. A gente fala, eu sempre falo isso, às vezes é clichê você falar, eu ajudo a transformar sorrisos, que através de sorrisos transformados eu vou estar transformando vidas. Mas a odontologia, a fisioterapia também, a gente realmente consegue transformar vidas, impactar a vida das pessoas através do sorriso, através de um bom serviço prestado. Porque tem muitos pacientes que chegam no consultório frustrados, com medos, com receios, e você conseguir com a criança, no âmbito da odontopediatria, quebrar aquele padrão que se tem, que a criança precisa chorar, precisa sofrer, e você conseguir conduzir ali o atendimento da melhor forma, e aquela criança sair satisfeita, feliz. Não querer ir embora. Não querer ir embora. Negociar com a Melissa que eu ia na loja de brinquedo para comprar o mesmo presente que tinha lá, porque ela não queria ir embora. Tá vendo? E na minha área, hoje eu entreguei um tratamento, finalizei de alta ao paciente, e ver os olhos brilhando, assim, de você poder proporcionar isso ao paciente, né? É muito gratificante, é muito gratificante. Show, show, parabéns, né? Mulheres de sucesso ensinando muito aqui, eu não preciso nem falar. Tem mulheres, né? Mas só conteúdo, assim, de muito valor, né? Parabéns a todas as mulheres e parabéns à doutora Raíssa Ribeiro, que esse ano, imagino aí, mulher paraibana, fisioterapeuta, e ser considerar, ganhou o prêmio de maior influência da área da estética do Brasil. Você tem noção do que é isso? É muito relevante. Eu acompanhei, né, a dinâmica, as votações, participei, fui votando, mas só um. Eu disse, rapaz, não, vamos ajudar. Mas o Brasil todo, e ela ganhou. Precisa ter muita relevância no Brasil para ganhar um prêmio como esse. E como foi aí ganhar esse prêmio, ser reconhecida nacionalmente como uma mulher de sucesso, a maior influenciadora aí da área da estética do Brasil? Eu jamais imaginei que seria indicada para esse prêmio, né? Já para começar. Então, eu já fiquei super surpresa de ser indicada para o prêmio. E aí, com todo esse sotaque, porque é impossível não saber que eu sou paraibana, nordestina, né? E tem essa certa barreira, né? Existe um reconhecimento a nível nacional, mas a gente sabe que os polos, muitas das vezes, principalmente antes das redes sociais, ficavam no Sudeste, ficavam no Sul. E é indicada para um prêmio que corresponde ao Oscar da estética, e aí não só indicada, depois passar para a próxima etapa, e depois ser uma das finalistas, e ser a mulher mais reconhecida nesse segmento, né? Me deixou muito grata e fez assim enxergar algo que às vezes eu achava até que era menor. Poxa, eu não imaginava que a minha influência era tanto, né? E aí, como o Renato disse, eu acho super bacana o que ele falou, todos nós somos influencers, né? Todos nós influenciamos alguém, né? De uma forma mais... de uma forma boa ou não, né? De uma forma intencional ou não, mas nós influenciamos. E hoje a gente vive numa era onde as grandes marcas, eles confiam nos influencers para trazer os seus produtos, né? Não é uma era mais que o cliente consome o produto só na televisão, ali no comercial. Ele precisa do influencer para levar a marca dele, e isso é uma responsabilidade muito grande. Significa que eu tenho que representar de uma forma muito coerente e muito ética, né? Existe essa questão, eu me preocupo muito com isso, né? Eu estou representando uma marca, mas eu não posso também deixar ali o meu cliente, o meu paciente, a estudante que confia no meu trabalho, né? Não abastecida dessa confiança. A gente tem uma relação de muita confiança, de credibilidade, de formar uma credibilidade. Enfim, para mim foi um ano de 2022 fechado com chave de ouro, porque a premiação foi dia 3 de dezembro, então fechou 2022, né? Com chave de ouro, uma coroação do meu trabalho ao longo dos anos, porque ninguém consegue nada da noite para o dia, apesar de quem está começando agora achar que daqui a um ano eu estou ganhando um prêmio como esse, eu estou com um consultório lindíssimo, não é assim, é a persistência que faz, né, as carreiras, e só consegue sucesso quem realmente é persistente. Então, para mim, foi a coroação dos anos que eu venho trabalhando, né? Não só nas redes sociais, mas também nos bastidores. A gente só consegue mostrar também nas redes sociais o que a gente faz nos bastidores, no offline, né? A gente falando aqui em 2022, já sendo mais nostálgico com 2022, pelo sucesso que teve, a gente até compartilhou uma frase que é: querer é poder, na verdade, querer não é poder. Todo mundo quer coisas boas.
Então a gente não pode dizer que simplesmente querer é poder. O poder está para aquele que se planeja, se capacita e faz até dar certo. E executa até dar certo. Então, planejar, se capacitar e executar até dar certo. Então a gente, quando quer colher em 2023, a gente já tem que estar se planejando, botar os objetivos e pensar, será que eu já sou capacitado ou capacitada para alcançar esse objetivo? Ou preciso me capacitar? E o que é que eu preciso fazer para me capacitar? E outra coisa, executar até dar certo. Porque se você não pensar dessa forma, você vai ver que tudo que a gente planeja, a maioria das coisas que a gente planeja não acontece da forma que a gente planeja. Tem muita coisa que acontece e se você não tiver na cabeça que você vai insistir, executar até dar certo, você vai se frustrar. Então, assim, pensando para 2023, toda essa frase, o que é que você indica aí para a pessoa que está planejando, se capacitando e para executar? Como funciona esse processo para você, né, do ano que vem? O que você indica para suas alunas nesse processo aí para ter sucesso, né, no ano que vem? Eu acredito que com a chegada da informação através das redes sociais, através do YouTube, por exemplo, todo mundo pode assistir um podcast desse, até dirigindo ali no carro, deixa do lado e vai escutando. Acabou que a gente disseminou informações muito úteis para o crescimento de uma carreira. Eu penso assim, há 12 anos atrás, quando eu me formei, se eu tivesse acesso às informações que a gente está compartilhando aqui, num podcast como esse, eu teria muito mais sucesso, muito mais rápido, num tempo muito mais rápido. Então, eu acho que esse é o grande trunfo dessa geração. É você ter acesso a conteúdos, seja gratuito, seja pago, né? Então, não deixem de investir. Investir em conhecimento, investir em conhecimento direcionado para, eu quero ser um dentista de sucesso, eu quero ser um esteticista, um fisioterapeuta, um biomédico de sucesso, eu vou aprender com quem chegou lá. Eu vou aprender com quem chegou onde eu quero chegar. Exemplos reais. E hoje é muito fácil isso. Porque a gente consegue aprender com alguém que está lá nos Estados Unidos. A gente consegue aprender com alguém que está lá no Japão. A gente consegue aprender... Quem está no Sul, eu tenho alunas que moram no Rio Grande do Sul, em cidades assim que eu nunca ouvi o nome. E aprendem comigo de forma online. Então, assim, eu acredito que esse seja o grande benefício dessa geração. De poder aprender com o Renato, poder aprender com o Micaele. O que eles fizeram de errado e que eu não vou repetir, eu não vou fazer, né? O que eles fizeram de certo, que eu posso trazer para a minha vida. Como eu posso aplicar a história deles, porque a história de cada um é única. Como eu posso aprender com a experiência deles e encurtar o meu caminho. Eu acredito que seja essa frase para 2023. Como eu posso chegar ao meu objetivo dentro do ano de forma mais rápida, de forma mais direcionada, de forma mais objetiva. Acredito que seja aprendendo com quem chegou lá. Tá? Excelente dica, excelente dica. Eu vou me lançar nesse mercado aí do digital também. Eu vivo da odontologia há 8 anos. Hoje são 10 empresas na área da odontologia. Graças a Deus a gente realizou os nossos sonhos através disso. Eu nunca pensei até de lançar um curso digital, até porque na minha cabeça também eu vejo muita pessoa influenciando, mas sendo mais influência do que profissional de verdade. E eu me preocupei, como eu escutei já algumas vezes, iniciei nesse mercado agora, mas já escutei algumas vezes, como se, mas se você estivesse ganhando dinheiro, você não seria influencer. Quando, na verdade, até comparei. Então, explica isso para João Apolinário, dono da Polishop, maior rede varejista do Brasil, que lançou um curso digital. O cara bilionário lançou um curso digital. Explica isso. Renato, eu vou fazer um adendo. E por que você não venderia isso que é tão precioso? Exatamente. Né? A venda, ela não é algo errado. Isso é uma crença limitante que a gente tem. Na verdade, quando a gente vende algo que é muito bom, de muito valor, a gente está fazendo um favor para quem compra. Exatamente. Um favor de compartilhar o conhecimento, um favor de compartilhar a minha trajetória que você pode aprender. Então, a venda é algo... Isso mudou para mim o meu cenário, a minha projeção. Encarar isso como... Poxa, eu preciso ver a venda de uma forma diferente. Eu tinha vergonha de vender quando eu comecei a minha carreira. De passar um orçamento para a minha paciente, eu morria de vergonha. Eu colocava o valor no papel e baixava a cabeça. Porque eu achava que aquilo, poxa, eu estou extorquindo ela. Isso pode ser muito caro, é errado, é sujo, sabe? Então, por que você não venderia isso? Não existe motivo nenhum de você não se lançar no mercado. Se você tem expertise, experiência, tem um bom produto,
Inclusive, é um favor para quem compra. Eu digo para as minhas alunas que você deve agradecer por alguém que está vendendo o seu conhecimento, a sua expertise, você tem que dizer obrigada por vender. Né? Tudo que a gente tem hoje vem da venda. Se a gente tem um carro, é porque alguém vende esse carro. Se a gente tem um apartamento, alguém vendeu esse apartamento. Se você tem uma cadeira odontológica, alguém te vendeu essa cadeira odontológica. Então, obrigada por vender. Show. O conhecimento é um ativo e talvez o maior ativo que a gente pode compartilhar. Tudo que eu passei, eu posso passar isso para as pessoas. Eu errei muito, eu perdi muito dinheiro e hoje eu aprendi, posso passar para as pessoas de uma forma que elas não precisam errar, não precisam perder dinheiro, perder tempo. Eles podem alavancar a carreira com o conhecimento que eu adquiri em todo esse tempo. Eu falo que a jornada para o melhor ano das nossas vidas, sendo 2023, e lançando o curso de como ser bem-sucedido na odontologia, como faturar muito dinheiro, como ser feliz, como ter sucesso na odontologia. E aí estou preparando um curso, vou lançar agora no começo de 2023, um curso que envolve gestão, venda, empreendedorismo. Eu falo que vender na odontologia, se você for um mau vendedor na odontologia, você está prejudicando o seu paciente, porque ele vai entrar no seu consultório com um problema, né? Ou vai entrar de uma forma... se ele tem uma cárie e você não consegue vender a restauração, ele vai sair com a cárie e essa cárie pode se tornar um canal, ou ele vai perder o dente porque você é um mau vendedor. Então, se você vende até uma faceta em porcelana, um laminado cerâmico, se você atende bem uma criança e resolve todos os problemas, você sendo um bom vendedor, você está resolvendo problemas, está fazendo um enorme bem para o seu paciente. Perfeito. E se você for mau vendedor, ele vai sair dali com um problema que vai só piorar. Você está fazendo um desfavor, né? Desfavor, sendo um mau vendedor. Exato. Então, aprenda a vender. Aprenda a vender. Não é errado, né? Não é errado, você precisa vender. Então vou me lançar nesse mercado aí, a jornada para o melhor ano das nossas vidas. Quem não acompanha, vai lá no Instagram. A gente está tentando entregar muito conhecimento. Eu sempre falo aqui, todo mundo partilha aqui, eu já conheço a história de cada um. O meu foco é o produto. Eu não foco no resultado. Eu sei que o resultado é natural, então eu estou preparando o melhor produto possível, a melhor dinâmica para acrescentar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham realmente a carreira alavancada através do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos que eu empreendo. E é isso que eu quero passar, né? Então, vamos para cima. A doutora aqui é o meu caso de sucesso. Eu sou chato. É chato, viu? Eu sou chato porque eu sou metódico. A gente conversa sobre o protocolo de vendas, protocolo de experiência do cliente, dinâmica da recepção, pós-venda, tudo ali, né? Tudo tem dinâmica, tudo tem protocolo. E não é à toa que a doutora é um excelente dentista, uma dentista incrível. Mas cedo ou mais tarde... Posso dizer que sim. Eu ia falar isso. Mas cedo ou mais tarde ia alcançar esse sucesso. Mas o reconhecimento ele é alavancado pelo processo de construção de autoridade, marketing, né? Eu estava conversando até com o paciente mesmo, porque a gente vai criando uma afinidade ali, trocando experiências, né? E eu conversando com o paciente bem nostálgico, eu disse para ele que eu estava muito feliz, porque assim... Todo mundo ficou nostálgico. São o quê? 6 meses e um pouquinho de instituto. Claro que eu já venho da odontologia, eu já vivo odontologia uns 13 anos, 14 anos. Mas assim, foram 6 meses, basicamente, e eu consegui os resultados ao longo desse tempo muito favoráveis. Claro que eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia o caminho que eu precisava percorrer, né? E eu fiquei muito feliz mesmo, com tudo que a gente conquistou ao longo desses 6 meses de forma rápida. Claro que não é sempre rápido, né? A gente precisa, às vezes, ter paciência e ficar o tempo todo ali no martelinho, batendo até dar certo. Mas lá no Instituto, graças a Deus, foi muito rápido. Eu acho que também muito decorrente, fruto de tudo que eu já vivi, né? Da sua jornada. Da minha jornada, né? Era de se esperar que fosse, aliado às técnicas que... Doutor Renato passa, que não deixou falhar um dia. Gente, o intuito é justamente alavancar. Não existe algo assim, o povo quer... a copy, né? Quando a gente prepara a copy, diz como você lotar a sua agenda. Não é uma fórmula que você vai pegar, colocar de forma super fácil e vai ter retorno. Não é assim, mas existem sim técnicas que feitas de forma corriqueira, gradativa, todos os dias ali, você vai aumentando
e alavanca a sua carreira. Ela tinha um público e esse público a gente tentou migrar para o alto padrão, mas muitas vezes até tem medo por conta de valores, etc. E aí a gente teve que conseguir um público totalmente novo, mas para isso, para alcançar isso de forma mais rápida, a gente utilizou técnica e tem muita técnica, né? Processo de construção de autoridade, né? A gente sabe que ele precisa ser estabelecido e tem um tempo para ele se estabelecer, né? A forma como você fala para os seus pacientes na rede social, a intencionalidade de cada postagem, de cada caso, o dia que você posta determinadas coisas, a dinâmica é bem diferente. Eu falava tudo isso para a Micaele antes, porque é importante que a gente compartilhe isso. Ela trabalhava numa clínica popular. E era uma dinâmica totalmente de... volume, de quantidade. Volume, quantidade. A dinâmica de divulgação era a divulgação da clínica, não se divulgava de Micaele. Ela não se preocupava com isso, não se preocupava, por exemplo, com a roupa que ia vestir, se tinha que falar alguma coisa. Ela não se preocupava, apesar que ela sempre teve alguns diferenciais dela ali da experiência do cliente, de dar um brinde, de atender de forma diferente. Mas nada com tanta técnica, porque era mais a clínica. E ela meio que se dispôs a fazer isso numa clínica, no instituto, para um público... Que leva o nome dela, que é um peso muito grande, é uma mega responsabilidade. Né? Eu costumo falar que são... Os pacientes que são tratados, eles fazem parte do meu time de transformados mesmo. Assim, para mim é muito forte esse termo. Hoje o paciente saiu, quando terminou, saiu da sala, ele disse... Receba aí, Carol, mais um paciente que concluiu o tratamento do meu time de transformado. Ele com os olhos cheios de lágrimas. E eu sinto isso, é um peso muito grande. Mas, assim, não foi fácil. Eu lembro para mim como um marco também, que na inauguração do Instituto, para vocês verem que eu não tinha muito essa dinâmica de Instagram. Eu sempre fui muito simples, postava o que quisesse no Instagram. Não estava muito me importando com a imagem que eu passava. Mas teve uma transição, eu precisei entender que eu precisava seguir ali uma técnica. Então, na inauguração do Instituto, vivi tudo, me entreguei, eu não fiz uma postagem. Vivi aquilo ali, não fiz uma postagem. Quando cheguei em casa, Renata, como é que pode? Aí eu disse, realmente, eu preciso realmente me importar de forma diferente e entender que a inauguração também é um evento que se passa de prestígio, de felicidade, de sonho, que isso também é importante para chamar a atenção das pessoas. Então, assim, a gente tá compartilhando coisas pessoais aqui, né? Mas, porque assim, o que acontece na nossa relação? Ela é a dentista. Ela nunca precisou ser empresária, empreendedora. Ela nunca precisou se importar com isso. Principalmente porque ela me tinha do lado. E o tempo todo eu conduzia nesse sentido a carreira dela. Mas à medida que ela passou a ser Micaele Cavalcante, do Instituto Micaele Cavalcante, muita coisa precisou ser feita por ela. E eu, criterioso ali, pegando no pé, sempre falava da dinâmica, de técnica nos detalhes, porque é no detalhe que o paciente reconhece um brinco, um blazer, a forma dela falar, a forma dela se colocar, esses protocolos, tudo isso. Não se preocupar com postagens, ou se preocupar com postagens, as três sabem o quanto é que isso é difícil. Todos os dias você postar, todos os dias você... Ter constância, ter conteúdo. Ter conteúdo legal, né? Isso é um desafio. É muito fácil não postar, ou é muito fácil fazer o mesmo, mas justamente o paciente não quer ver o mesmo, o paciente quer ver uma dinâmica diferente, quer sem que você... A sua cara, né? Quer ver a sua cara, quer que seja interessante, e isso é muito difícil. E a gente, como eu disse, eu sei que Micaele, no longo prazo, ia dar certo de toda forma, porque ela é incrível. Mas para ser criterioso, para puxar, para alavancar a carreira dela o mais rápido possível, a gente precisa trabalhar na técnica em todo dia. Se ela quiser ter paciente mais rápido possível, lotar a agenda, ela precisa ter a dinâmica e cumprir a dinâmica. E ser criteriosa em cada detalhe da dinâmica. E graças a Deus... É bom ter vivido rapaz, doutora, faça assim que a gente vai ter isso. E talvez, ela é alguém que escuta e executa. Por mais que doa, às vezes, as nossas, a minha exigência, mas no final, ter resultado né, show. Recompensa, faz tudo valer a pena, né? O resultado lá na frente faz valer a pena. O papo tá incrível, né? Um dos podcasts aqui que eu tenho mais destaque aqui em termos de conteúdo, em termos de prazer de estar
apresentando. A gente já está encaminhando para o final. Passando para esse final, eu queria que a doutora Raíssa falasse um pouco da experiência que teve numa palestra internacional em Orlando. Acompanhei, sucesso internacional, mulher estourada, de sucesso mundial aí. E quais são os planos para 2023? Perfeito. A estética brasileira, ela é referência no mundo inteiro, né? Então, eu fui convidada para ministrar uma palestra em Orlando, num congresso internacional, e levar a experiência do Brasil, principalmente para tratamentos de glúteo, né? A harmonização glúteo. Tem um método chamado Bumbum de Milhões. Então, eu fui apresentar esse método lá. Então, para mim, foi algo extremamente novo. Eu nunca tinha ido a Orlando, nunca tinha palestrado, apesar de ter experiência em palestras, né, a nível nacional, mas nunca tinha saído do Brasil para trabalhar, Então, assim, para mim, abriu um horizonte. Agora, sim, já foi uma vez, posso ir sempre, já estou disponível para o convite. Então, é a questão da gente romper a barreira. Quando a gente vê que é possível, né, não existe mais limite. É bem isso. Então, estou disponível para ir para o mundo inteiro. O passaporte já está on, tudo certo. Uma honra. É, uma honra, né? E em 2023, eu quero que isso tudo de 2022 seja mais potencializado. Quero me doar ainda mais para os meus projetos, quero estar mais presente nisso, né? E já que o podcast é de mulheres, eu trago assim, o tema que talvez seja o mais desafiador para a gente, né? De saber administrar tudo isso, uma carreira de sucesso, a paixão, porque dá para ver nos olhos de cada um aqui que ama o que faz, isso faz diferença, mas saber administrar tudo isso com a família, a ser esposa, ser mãe, ser filha, esse é um grande desafio, né? E eu tento passar muito para as minhas alunas que é possível, né? É muito fácil ser bem-sucedida na carreira abandonando tudo, largando as costas para tudo, mas por que não a gente entender que é possível administrar bem isso, de continuar sendo uma boa esposa, uma boa filha, uma boa mãe, né? E ter isso na balança. Esse é o meu grande desafio para 2023, continuar com esse equilíbrio e incentivar cada vez mulheres. Eu admiro muito Micaele, né? Porque tem dois filhos. Digo, nossa, amiga, pra mim já é difícil a família assim, imagina com 2, né? E ainda sai toda sexta-feira com Renata. Inclusive, nos inspiraram, né? Eu e meu esposo a ter o date da sexta-feira. Show! Ou seja, inspirando os amigos a bons hábitos pra gente se conectar com o esposo, né? A rotina de trabalho, a correria muitas vezes não permite que a gente olhe no olho, que a gente converse, que a gente tenha um momento de qualidade, tempo de qualidade. Então, o meu agradecimento, inclusive, a vocês por nos inspirarem a isso. Tamo junto. Para 2023, para 2023, é um casalzão mesmo. Para 2023 é manter esse equilíbrio, é que o trabalho ele prospere cada vez mais, que a carreira cresça cada vez mais, mas consolidando, né, com tudo o que é importante para mim, a minha família, é ser presente, né, para também essa parte e incentivar outras pessoas a dizer que é possível. Você pode ser bem-sucedida, mas você também pode ser mãe, ser mulher, ser esposa e tudo mais. Que show. E ainda se manter fitness, maravilhosa, pele linda e tudo mais. É difícil, mas é possível. Esse podcast é um podcast bem especial para mim, assim. Primeiro porque eu tô como convidada. E depois porque tem 2 pessoas aqui que realmente eu admiro. Raíssa, eu fiquei muito feliz quando Raíssa poderia ir como Monice vocês poderiam ir para qualquer dentista, né? E vocês confiaram o sorriso de vocês a mim. Eu fiquei muito feliz quando eu as recebi no consultório. E são pessoas que eu admiro bastante como profissionais, que desempenham um trabalho, que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, ter vocês aqui falando agora como uma apresentadora, a gente fica muito feliz. E a gente sentiu de vocês a expectativa, a boa vontade de querer estar aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada. Que 2023 seja um ano muito bom, muito próspero na vida de vocês, de muita sabedoria vindo de Deus. E que muitas coisas boas sejam realizadas na vida de vocês esse ano. Amém. Quando eu falei de mulheres, assim, eu admiro demais todas que estão aqui. E mulheres que trabalham e empreendem, o desafio é totalmente diferente, é muito maior do que para um homem. Assim, só sabe, não estou nem no lugar de fala, mas vou elogiar aqui minha esposa, eu vejo, né, o dia a dia. Quanto é que é difícil você trabalhar e conciliar isso com o filho, por exemplo. Tem 2 filhos lá querendo a atenção, tem o ciclo da maternidade que é super difícil, tem todos os desafios de ser mulher, porque a gente passou por uma transição em que mulher não votava, mulher não tinha direito nenhum de fala, e há pouco tempo, né? Se a sua mãe ainda passou por certas dificuldades, às vezes, de não votar, Sim. ou de não ter acesso a determinados lugares ou a determinado poder de fala.
E você, filha de uma mãe assim, você ainda vive os desafios dessa sociedade machista mesmo. A parte do machismo é uma coisa que a gente vê no dia a dia, com a gente pegando salários, pegando profissionais de relevância, profissionais de cargo de relevância. E ser mulher enfrenta todos esses desafios sociais, desafios físicos, desafios da maternidade. Conciliar isso ainda, filho, trabalho, e continuar sendo bonita, porque a sociedade hoje, mulher é a estética, né? Como tá bonita, se não tiver bonita, não importa se tem filho, se está trabalhando, sociedade meio que... E a gente se cobra também, né? A gente, às vezes, também coloca muita culpa na sociedade, mas a gente quer estar bem, né? A gente quer estar bem com o próprio corpo, com a própria pele, com o próprio cabelo, a gente quer se ver bem, e isso é uma cobrança também interna. Então, parabéns, né? Mulheres aí que é uma aula de sucesso, não só na carreira, como na vida. E doutora Monice, 2022 foi super especial, né? Teve o consultório. Sim. E o que é que você planeja para 2023 agora? 2023 vem cheio de planos, né? Inclusive, lá em casa, acho que acontece um pouco do inverso, assim. Meu esposo tenta me equilibrar, porque se deixar, eu passo o dia inteiro pensando em novas ideias, novos planejamentos, como eu posso melhorar, como Ele é que tá deve aqui rindo, ser. viu? Inclusive, semana que vem a gente vai ter um pequeno recesso, né, de uma semana lá do consultório, e eu tenho planejado todos os dias o que eu vou fazer, e todos os dias envolvem formas de melhorar no consultório, onde eu posso fazer, e ele... Descanse um pouco, é importante você descansar também. Eu falo, mas eu tenho o momento de eu fazer agora, né? Então, às vezes o meu desafio é conseguir colocar em prática tudo que eu quero fazer, porque sempre eu vejo algo que eu posso fazer, que alguém ainda não fez, que é muito fácil diferenciar, e aí eu fico querendo colocar tudo em prática. Eu acredito que agora, nesse meu novo espaço, né, 100% dedicado para as minhas crianças, eu vou conseguir planejar e colocar em prática tudo que eu quero. Estou muito animada, né? Muito mesmo, assim, eu estou com muitas ideias e, se Deus quiser, vocês vão acompanhar tudo isso. Melici em primeira mão. Que show. Estou muito feliz, gente. E queria aproveitar que a gente já está encerrando para agradecer o convite, né? Foi muito especial estar aqui com vocês. Raíssa é uma pessoa também que eu admiro muito. Mulher, empreendedora, mãe, esposa, né? Se porta muito bem. Você observa que, por mais que ela tenha esse empoderamento, ela é feminina, ela é delicada nas palavras, ela forma de fala assertiva, e eu acho isso super importante, né? Doutora Micaele, minha dentista, então é bom, né, estar aqui com você. Presenciar o seu cuidado. Muitas vezes eu queria alguém para indicar que eu pudesse ter a certeza que o paciente ia ser tão bem cuidado quanto comigo. E isso é muito especial assim, para mim, porque meu paciente é a criança, mas meu cliente é o pai. Então eu tenho que me desdobrar ali. As técnicas são diferentes, né, Renata? Tem que ter um módulo desse no curso. Olha, e quando o seu cliente é o pai, seu paciente é a criança. Então, né, tem que ser legal, tem que ser lúdico, mas também tem que ter postura, tem que ter firmeza, né? Tem que ter cuidado para não ser tão, assim, né? Se infantilizar tanto, que é algo que eu sempre tento me direcionar, né? Jalex colorido, sim, né? Mas talvez não tantas estampas, enfim. Eu acho que esse é um módulo super importante que o pessoal que está assistindo aí vai querer no seu curso. Se der, vamos ter a doutora Monice no nosso curso, né? Vai ser um prazer. Renato, obrigada, viu? Por estar aqui, por abrir esse espaço, né, para dentistas. Eu acho que assiste o podcast e acho que ele vem, assim, realmente mostrando em várias áreas como é importante, né? Como a Raíssa falou, se a gente tivesse tido isso antes, como a gente não poderia ter alavancado mais cedo na carreira. Eu acho que você é um grande facilitador para vários dentistas que estão começando e outros dentistas que já estão no mercado há muito tempo e que fizeram essa transição de público, de nome, de localização, de precificação, e eu tenho certeza que você vem para acrescentar bem mais por aí.
Show, muito obrigado. Eu que agradeço. Já vou agradecer de fato, mas queria escutar também a doutora Micaele Cavalcante. Começou com o Instituto esse ano 2022. O sucesso foi assim, meteórico mesmo, foi rápido, expressivo. Eu vejo muita gente falando que te tem como referência, né? A gente escutou alguns alunos, a gente foi para um congresso e todo mundo falando que tem ela como referência. Achei isso incrível, né? Porque é há pouco tempo que ela tá se posicionando na rede social. Saindo dos bastidores, digamos assim, né? Porque estava ali atendendo a todo momento, mas não tinha a visão de estar à frente, né? De seu nome estar aparecendo. Era sempre no atendimento, sempre no bastidor. Exatamente. E é um desafio enorme não aparecer, mas ser uma dentista de fato. Ser bem-sucedido de fato, trabalhar de fato, mas não aparecer. Tá no holofote, Não né? tá no holofote. E ser essa referência. Então, assim, parabéns para 2022 e quais os planos para 2023? Então, são muitos. 2023 eu espero que seja um ano ainda muito mais produtivo, que as pessoas, eu entendo minha profissão realmente como um chamado. Eu atendo muitos pacientes que chegam e dizem que chegam ao consultório porque se identificam com a história que eu passei. Então, eu quero poder ser agente de transformação na vida de muitos pacientes no ano de 2023. Tenho um projeto junto com o Dr. Renato de lançar alguns cursos na minha área de reabilitação, porque é onde a minha paixão ali está, e eu sei que existem muitos pacientes sequelados por conta de profissionais que fizeram tratamentos mal feitos ou mal indicados, né? Então, eu sei que eu tenho conhecimento para melhorar isso e que em 2023 eu consiga fazer muito mais por esses pacientes. Show! Eu queria, né, agradecer a essas mulheres incríveis, bem-sucedidas, por tanto conhecimento compartilhado com todo mundo. Eu, sendo espectador, sou fã de podcast porque as pessoas compartilham de fato suas histórias. Não tem como passar uma hora aqui sem passar alguma coisa, algum detalhe pessoal, algum detalhe da história e acrescentar para as pessoas. E assim, esse podcast foi incrível, com mulheres incríveis. Queria agradecer a cada uma de vocês, parabenizar por serem mulheres incríveis, bem-sucedidas, não só na profissão, mas na vida. Tem muito a ensinar e sim, ser essa pessoa que passa conhecimento, o que ao invés de questionar as pessoas que são influências, a gente tem que passar a pesar o que elas estão passando para as pessoas e ter a habilidade de pesar o argumento, a informação e saber ganhar com isso. E aqui a gente tem 3 mulheres que acrescentam muito em tudo que falam nos seus passos. E muito obrigado por estarem aqui. Parabéns por todo o sucesso. Você que está assistindo, obrigado pelo 2022 conosco, acompanhando os nossos podcasts. 2023 promete. Vamos continuar produzindo muito conteúdo para acrescentar, mostrar o quanto a odonto é lucrativa e cada vez mais valorizar uma profissão que é questionada por muitos, enquanto muitos conseguem viver, ser felizes, bem-sucedidos, alcançar seus sonhos. E o que é que está faltando para você viver a lucratividade, a felicidade através da odontologia? Certamente você vai encontrar aqui no podcast, na nossa dinâmica, o que pessoas bem-sucedidas utilizam e fizeram para alcançar o sucesso na odontologia. E que 2023 seja o melhor ano das nossas vidas. Que você alcance sucesso na sua profissão, ganhe o conhecimento necessário e aplique na sua vida e tenha resultado com isso. E estamos juntos nesse processo em 2023 também. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus abençoe, que realmente 2023 seja o melhor ano das nossas vidas. Amém. Nós recebemos. Nossas mulheres devem brindar agora. O café.